Como vocês sabem, o nosso programa vai ao ar para todo o planeta pelo site www.cwbtv.net. Por isso, dependendo onde você estiver, o nosso bom dia, o nosso boa tarde e o nosso boa noite. No nosso tema livre de hoje, nós vamos tratar das aflições, das causas das aflições anteriores e atuais. Depois nós temos as dúvidas sendo respondidas no que é o Espiritismo e, finalmente, o quadro Nosso Lar, que vai tratar da recepção das almas recém-desencarnadas no mundo espiritual. O tema livre de hoje conta com a presença do nosso queridíssimo amigo Jaime Nunes, que agora não podendo mais residir em Curitiba, tornou-se um visitante especial do nosso programa. Tudo certinho com você, Jaime? Tudo bem. Quero dizer da minha alegria e satisfação de participar desse programa, trabalhando para a divulgação de nossa doutrina espírita, buscando auxiliar os irmãos que nos assistem e levando os conhecimentos que já adquirimos. Então eu agradeço e estou muito feliz pela oportunidade. Também conosco, Gilberto Tomasi. Tudo certinho? Bem, tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo bem, Jaime, tudo tranquilo. Então, meus amigos, nós vamos falar hoje sobre as aflições. Nós sabemos que nós passamos por muitas experiências, por muitas dificuldades. Chamemos isso de provas, de expiações, enfim. E qual é a explicação que a doutrina espírita oferece para essas situações? Porque muitas vezes nós nos debatemos, debitando causas anteriores às vidas passadas, é o que se vê mais comumente falar. Mas, muitas vezes, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas preocupações, elas têm suas raízes, suas causas nesta mesma encarnação. Eu peço licença para vocês para fazer uma rápida leitura de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que denota de uma maneira muito clara essa situação. Então vejamos o seguinte. Aqui no capítulo 11 do Evangelho, se não me engano, capítulo 11, diz o seguinte: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma? Isso é uma coisa muito comum atualmente. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidades? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que produzem a secura do coração. Depois reclamam, arrependidos, perguntando onde foi que erraram. Interroguem friamente suas consciências, todos que são feridos no coração, pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Então, meus irmãos, gostaria de passar a palavra aqui ao Gilberto e ao Jaime para que comentassem esses aspectos aí que estão constantes aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Wilson, Jaime, prezados telespectadores, eu acho que o Wilson colocou muito bem na leitura que fez esse trecho do Evangelho, a imprevidência, né, Jaime? Eu acho que a imprevidência na forma como você conduz a tua vida,
das coisas que você faz é que acabam criando situações de arrependimento, situações que vai ter que ter depois um desfecho melhor. Então, essas situações criadas nessa vida atual, em função da nossa forma errada de viver, é que faz com que tenhamos essas situações que precisam ser corrigidas depois numa vida atual. Eu acho que resumiu tudo, a imprevidência na nossa forma de viver, não é isso, Jaime? São aquela falta de cuidado que às vezes nos envolve. Mas a vida tem um sentido, tem um significado. Cada um de nós tem algo a fazer, realizar, e deve buscá-lo da forma melhor. E principalmente como prega o Espiritismo, agindo sempre com amor. Quando falamos aqui no caso das uniões que são feitas por interesse, é um caso que se há somente o interesse não existe amor, que é aquilo que nos une, nos liga e nos conduza a uma vida melhor, uma vida mais feliz, porque nos casos aí às vezes são situações passageiras. Eu caso com alguém de posses e esses bens podem sumir, porque são apenas empréstimos que Deus nos concede, né, Gilberto? Com certeza. Eu gostaria até, com certeza, o Wilson vai enfocar esse outro lado, porque a questão maior é que fala, poxa, mas a gente tem que viver bem para que não tenha depois compromissos futuros. Mas como viver dentro de uma situação de harmonia, pregando o amor, o perdão, a paciência, a tolerância, a humildade, Wilson? Não é exigir demais de nós, seres humanos, espíritos em estágio de evolução, pô? Não, eu acho que não, viu, Gilberto? Eu acho que é possível, porque se nós nos acomodarmos aceitar muito facilmente os limites, achar eu não sou capaz de fazer isso, não sou capaz de fazer aquilo, nós estamos nos subestimando. Nós temos um potencial imenso como espíritos imortais, inteligentes que somos, com qualidades. Nós já comentamos em outras oportunidades que, na minha modesta opinião, a maioria de nós, seres humanos, nos encontramos já num estágio médio de desenvolvimento, né? Não somos tão primitivos, embora estejamos ainda muito longe da angelitude. E nós temos que aceitar esses desafios, temos que romper limites. Então eu acho que o que se faz necessário, né, Jaime, é bastante disciplina, bastante força de vontade, para que o indivíduo, aos poucos, vá dominando os seus maus instintos, vá vencendo as suas atrações pelas coisas materiais, vá se desapegando, né? E procurando valorizar mais as coisas espirituais, não é isso? O objetivo principal é o investimento no patrimônio maior, é o espírito. Esse sim que deve ter a nossa atenção e cuidado, mas precisamos ainda da matéria para superar essas dificuldades, esses problemas que ou causamos na existência atual, ou são de causas anteriores, mas que aqui são testes, onde cada um de nós precisa ter muita força, dedicação, empenho, para transformar esses seus deslizes, esses seus fracassos, num caminho melhor, onde ele alcance, tenha o seu objetivo alcançado, se transformando, melhorando, não apenas assim, mas principalmente tendo cuidado de fazer, através do seu exemplo, que outros também encontrem esse caminho, né? Eu questionei o Wilson de propósito para que ele enfocasse exatamente isso, principalmente para quem está assistindo, que não é espírita, né? Acha que a coisa é difícil, mas não é. Nesse sentido, o importante é ter determinação. A caminhada é difícil? Mas o importante é que a doutrina espírita nos mostra o caminho. Então nós temos isso, né, de bom. A doutrina mostra, olha, você tem duas alternativas. Tem essa e aquela. E como somos dotados de seres de inteligência, como o Wilson colocou, então não é fácil. Lógico, não é fácil. Mas se começarmos a achar que é difícil, não se chega a lugar nenhum. Então, o importante é isso. Tem dificuldade? Tem. Mas nós sabemos o caminho. A doutrina espírita nos mostra por onde seguir para tentar, pelo menos, fazer a coisa não tão ruim que não tenhamos que pagar depois uma outra existência. Porque tem gente que diz assim, os espíritas, como eles acreditam na vida futura, acreditam na reencarnação, então muitas vezes os bons planos, os bons propósitos são protelados para uma reencarnação futura, em vez de fazer hoje. Então não posso, o que eu sei eu posso falar por mim, não sei o que passa na intimidade de cada pessoa, e a gente deve sempre respeitar isso aí. Mas pode acontecer sim. Então nós não podemos adiar indefinidamente a chamada reforma íntima,
né? Que é a luta contra os nossos maus pendores, contra as nossas más tendências, segundo Kardec, nós devemos investir o máximo do nosso esforço, do nosso tempo, da nossa disciplina, como falamos há pouco, nesse sentido, de valorizar o espírito. Eu queria só que vocês alimentassem um pouquinho mais o aspecto das enfermidades, né? Que muita coisa que acomete o indivíduo na presente encarnação não tem ligação com o passado, depois nós vamos falar disso. Mas os problemas estão nos desvios, nos desregramentos da saúde de hoje, não é isso? É, exato, Wilson. São os descuidos que nós temos. Vamos considerar, por exemplo, a gula, né? É um excesso. E todo excesso é prejudicial ao nosso organismo, ao nosso corpo, mas também que nos prejudica espiritualmente, porque não dá as condições plenas de nós atuarmos, agirmos e muitas vezes até nos impede de realizar um trabalho, uma atividade. Então, ela é um dos exemplos, mas além da gula, nós vamos encontrar outros que são os vícios, né, Gilberto? E esses vícios, além desses vícios também, a mágoa, que é um ressentimento fortíssimo, né? A mágoa que erroneamente nós imaginamos que é algo que vem de fora para dentro, é ao contrário, a mágoa é algo que se cria de dentro para fora. Então essa mágoa faz com que o indivíduo acabe adoecendo. É porque saúde, na verdade, saúde é o aspecto da saúde física, material e mental. Mental, né? principalmente. Então muita coisa está no pensamento. Agora, falamos aqui um pouquinho sobre alguns aspectos sobre as causas atuais das aflições. Agora vamos para as causas anteriores, aquelas cujas raízes estão nas vidas passadas, né? Então há provas e expiações que são escolhidas ou impostas para os indivíduos e que tem suas... E aí como é que faz, Jaime? Porque daí a gente não lembra, né? Não tem nem como se policiar, as coisas já ficaram lá, a pessoa diz assim, eu estou sofrendo, não sei porquê. Como é que funciona isso aí? A questão do sofrimento, ele quando nos atinge tem uma conotação diferente. Então, todos nós, ainda diante do sofrimento, às vezes nos perguntamos, por que eu? Por que comigo? Nós ainda queremos afastá-lo e transferi-lo para outro. E Deus não se engana de endereço. Tudo que nos chega tem uma razão, um motivo, porque esse Pai, além de misericordioso, é justo e bom, ele não privilegia ninguém. Então, dentro das dificuldades que nos surgem, nós temos que encontrar caminhos que nos permitam achar a solução e nos apontar qual é a melhor forma de encará-los, né? Manter a fé, a serenidade e a certeza de que nada é de graça, né? Que nada é por acaso. Agora, Gilberto, então, o Evangelho diz o seguinte, ó, muitos, né? Não todos, mas muitos acidentes, mortes de entes queridos, reveses financeiros, os flagelos naturais, deficiências físicas e mentais de nascença, quase sempre têm explicações no passado. É isso? Não tenho nem dúvida, tem. Mas é importante dizer o seguinte, Wilson, que nós estamos sofrendo essas situações hoje em função do que aconteceu no passado, mas sem deixar de esquecer que as causas anteriores, né, como decorrentes, são decorrentes de causas atuais. Explicando melhor. Então, isso que nós estamos sofrendo agora, que você falou de doenças, acidentes, tragédias ou coisa parecida, teve uma causa que foi atual na presente época que nós vivenciamos isso. Né? É meio confuso, mas dá para entender. Então, o importante é isso. Mesmo que nós não lembremos, como você citou anteriormente, o porquê das causas, como espíritas, nós sabemos que se não foi o problema atual, se nós temos consciência que nessa encarnação as coisas estão correndo dentro daquilo que nós imaginamos que serem coisas corretas, só pode ser em função de vidas passadas. De vidas passadas, que foi atual naquela vida. Naquela vida. É um causa. Exatamente, não causa. Gerou uma consequência. Sim. Né? Até Emmanuel diz sobre a questão do sofrimento o seguinte, o sofrimento, longe de ser uma desgraça, tem função preciosa nos planos da alma. Então, para quem sofre, tem que tentar compreender que existe uma razão, um motivo que está levando a situação atual a essa dificuldade, essa preocupação, angústia ou tristeza. E um irmão, há dias atrás, numa palestra, ele disse algo muito importante, e até anotei. Ele disse que serve como ajuda a nós. Não te fixe no problema, fixe na solução. Na solução. Só um complemento aí, né, para as pessoas que não estão bem familiarizadas. Emmanuel foi um dos principais mentores do médium Chico Xavier.
Ok, meus irmãos? Então, nosso tema livre de hoje, falando das causas anteriores e atuais das aflições, fica por aqui. O nosso grande abraço e até a próxima. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A Editora M é a segunda maior do país no gênero literatura espírita, possuindo um catálogo com mais de 350 títulos publicados. As Escolhas do Samvais, de Miriam Vale Campos, é um dos seus últimos lançamentos. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 0 operadora 19 34 97 7000. Olá, amigos. Estamos de volta com o quadro O Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail com suas perguntas, sugestões para o endereço adepr@adepr.org.br. Bom, amigos, no quadro de hoje nós temos duas perguntas e a primeira diz o seguinte: se a gente vive tantas vezes, por que não lembramos quem fomos e o que fizemos? O esquecimento do passado é uma realidade justa e necessária no processo da reencarnação. Se Deus assim nos concede, é porque Ele sabe que para nós seria quase impossível ou insuportável de convivermos com pessoas das quais nós prejudicamos ou fomos prejudicadas por elas. Todo o processo que geraria, digamos assim, o transtorno que seria gerado dessas lembranças, as inconveniências, as humilhações que poderíamos ter, ou até mesmo o orgulho, de acordo com o nosso ego, é claro, de nos encontrarmos, essas pessoas, depararmos assim com um fato ocorrido, a lembrança desse fato ocorrido. E como seria também para nós a nossa convivência dentro do nosso lar, com os nossos parentes, com nossos pais, filhos, companheiros, ou até mesmo na sociedade, com os colegas, amigos de trabalho, com os nossos chefes, ou com os nossos subordinados, se soubéssemos nós que foram eles que tanto nos prejudicou, que tanto nos perseguiu, ou até mesmo ceifou a nossa vida em reencarnações anteriores. Bom, se Deus lança o véu sobre o nosso esquecimento, em sua bondade e justiça, é para que possamos conviver harmoniosamente com essas pessoas. E também aprendemos com Cristo, com Jesus, quando Ele nos diz o seguinte: amarás teu inimigo. E como que vamos amar o nosso inimigo? Se muitas vezes esse inimigo já não está entre nós, se ele já até desencarnou, somente pela justiça da reencarnação isso poderia ocorrer. Ou seja, receberíamos em nossos lares de braços abertos esses inimigos, como os nossos filhos, como os nossos pais, não dando só amor, como às vezes até a própria vida por eles. E através da reencarnação, então que estaríamos juntos
galgando uma escalada evolutiva, nos auxiliando uns aos outros com amor, com respeito e com muita dignidade. Mas isso também, meus amigos, não quer dizer que todas essas pessoas que estão entre nós, entre nossos amigos, nossos parentes, são nossos inimigos do passado. Não, nem sempre. Muitas vezes são os nossos amigos que pediram a Deus, a Jesus, que pudesse reencarnar no nosso meio para nos auxiliar nas provas que nós escolhemos, que eles sabendo que nós não suportaríamos passarmos sozinhos. Certo, meus irmãos? Então é o seguinte, vamos para a segunda perguntinha. Ela diz o seguinte: se uma pessoa cometeu uma falta grave, basta ela se arrepender para Deus perdoar? Seria muito cômodo para nós pensarmos assim. Primeiramente, Deus não perdoa. Por quê? Ele não se incomoda com nossos erros, com nossas faltas. Até porque Deus já traçou os limites em todo o universo. E na medida que nós ultrapassarmos esses limites, nós já incorremos nos erros, certo? Ou seja, já estamos em falta com Deus. Para isso, gente, o arrependimento é necessário, sim. Principalmente para termos consciência de que erramos, de que estamos em falta, em débito com o nosso irmão. Mas para isso, temos que reparar esse erro. E de que forma podemos reparar o erro? Aí entra novamente a justiça da reencarnação. Como que nós podemos reparar se muitas vezes não temos essa oportunidade, né? Então, meus amigos, Deus, em sua justiça e bondade, nos concede novamente a oportunidade de estarmos com eles, para que possamos assim reparar as nossas faltas, os nossos débitos. Se não der nessa vida, tem que ser na outra vida. Allan Kardec já diz assim em suas máximas: fora da caridade não há salvação. Bom, amigos, por hoje é só, nosso quadro fica por aqui, mas não vai embora. Não esqueça também de visitar o nosso site, né? Lá tem bastante subsídio, que é www.adepr.org.br. E também curta nossa fanpage no Facebook, tá? Que é ADEPR Divulgadores. Um grande abraço a todos, muita paz e até a próxima semana. Olá, amigos. Nosso quadro Nosso Lar de hoje fala sobre a recepção das almas recém-desencarnadas no mundo espiritual. Como é que elas chegam do lado de lá? Acabou de morrer, o que acontece com elas? Será que há alguém para recebê-las no mundo espiritual ou não? Então vejamos aqui a questão 150 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? E a resposta, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, já sabemos que não perde a identidade. Ok. Agora, 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Resposta, sim, conforme a afeição que eles votavam e a que eles lhe consagravam. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria, a terminar de desencarnar, como a gente diz. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, quer dizer, lá, desencarnados, né? Como vê os encarnados e os vai visitar. Então, Gilberto, meu querido amigo, quais são seus comentários a respeito dessas duas questões, mais particularmente do Livro dos Espíritos? Então, Wilson, na questão 150, quando você pergunta se após a morte a alma conserva a sua individualidade, que você já respondeu que sim, né? Ela continua a ter, então, aquela mesma atmosfera, aquele mesmo aurido que tinha aqui na Terra enquanto encarnado, né? Ela guarda, geralmente, sempre a sua última aparência, né? Certo. E, então, essa individualidade, ela não perde. Okay. Com relação ao desencarne em si, a essa passagem, quem vai receber, quem não vai depender muito do espírito, do estado evolutivo do espírito, do que ele fez ou deixou de fazer, como foi seu desencarne. Então, se foi uma pessoa que, dentro das suas limitações, sempre fez aquilo dentro de um parâmetro normal, sempre
vai ser recebido por espíritos afins, que foram seus familiares na Terra, amigos ou coisa parecida. Mas não é uma regra, né? Pode ser que o espírito que desencarnou também, mesmo dentro dessa situação, não encontre exatamente quem ele gostaria de encontrar. Agora, num outro sentido, se for um espírito um pouco mais, menos evoluído, e até nós citamos aqui um exemplo do filme Ghost, lembra? Quando a pessoa morre, que é assassinada, quando ele desencarna, o que acontece? Vai ser recebido por aqueles espíritos vampirizadores, aqueles que influenciaram até naquela situação, né, de assassinato ou coisa parecida. Na verdade, não é o que foi primeiro o assassinato. Não. O assassino, o assassino, né? Quando ele desencarna. Quando ele desencarna, exatamente, bem lembrado. Então, isso depende muito. Digamos que depende da situação enquanto encarnado, é como vai ser a sua recepção depois de desencarnado. Quando ele atravessa esse chamado túnel, então, né? Nós vamos que ultrapassa a barreira, né? Nós vamos falar do túnel daqui a pouquinho, do túnel de luz aí. Isso. Mas a questão 163 diz o seguinte: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E essa perturbação aí, Gilberto? Bom, essa perturbação depende muito, se nós enfocamos nisso, depende muito do estado evolutivo, em que estado o espírito se encontra. Se for alguém que já trabalha bem a situação da morte, sabe que é uma coisa inerente, que não vai morrer coisa nenhuma, que vai apenas viver em um outro local, ele vai ter um desencarne mais tranquilo. Agora, se for uma pessoa que ainda está muito apegada à matéria, que não entende o fenômeno da morte, vai sofrer com certeza, vai ter muito perturbada, esse processo de transição vai ser muito difícil. Demorado. Muito demorado. Aqui vai ficar... desculpa interrompê-lo, mas aqui diz o seguinte, só para complementar, né, o teu comentário aí. A 164 é sobre o mesmo tema. Então diz o seguinte: a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Isso é que eu não acho que me adiantei um pouco, né? Mas é verdade. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Mas é verdade, ele fica muito vinculado, tanto que dizem, a gente vê em algumas obras espíritas, em trabalhos mediúnicos, quando o espírito já desencarnou e não entende, ele pergunta: mas o que eu estou fazendo num caixão, por que estão me enterrando? Ou às vezes ele nem sabe que desencarnou, E né? nem sabe que, exatamente, por causa disso, ele não sabe que desencarnou, ele questiona o porquê dessas situações, né? Então depende muito dessa situação, de saber exatamente o que seja a morte ou não, para não ter problema nesse momento transitório. Vocês vejam que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, diz o seguinte, um parágrafo bem interessante. Segundo Sócrates, o grande filósofo antigo, né, da antiguidade, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Então, aqui daí complementa, falando que o Espiritismo também defende essas ideias. Aliás, a doutrina espírita herdou bastante de Sócrates, dos ensinamentos de Sócrates e de Platão, principalmente, né? Mas veja que Sócrates já tinha essa ideia da sobrevivência da alma e de que elas não ficam vagando, elas não ficam perdidas aí, não são embarcações à deriva. Elas têm um lugar para ir. É isso que nós chamamos de nosso lar. É o mundo espiritual, não é a colônia espiritual, nosso lar aqui. Nós estamos falando do nosso lar, da vida dos espíritos, né? E a gente lembra ainda, Gilberto, também, a respeito voltando agora sobre as experiências de quase morte, as EQMs, que muitas dessas pessoas que estiveram praticamente desencarnadas e voltam e dão seu testemunho, e elas dizem que passaram por um túnel de luz, ao final do qual elas encontram parentes, amigos ou outras entidades que elas não conhecem, entidades luminosas, etc. Né? Essa é uma experiência interessante. Deve ser muito interessante mesmo, e um aprendizado muito grande depois, quando a pessoa volta ao seu estado normal. Porque no final desse túnel, ela vai vislumbrar uma outra vida, uma outra realidade. Então é interessante isso, muito interessante, repito, para depois, quando a pessoa voltar, saber exatamente como é esse processo transitório. E tem pessoas, tem moribundos, que têm essas experiências ainda no leito de morte. Ainda antes de dar o último suspiro, elas veem avós, pais, mães que já estão esperando para recebê-lo. Muito interessante essa experiência, sim. Então, meus amigos, esse foi o nosso lar de hoje. Muito obrigado, até a próxima.